Olha, ontem estávamos vendo o tema 1, né, movimento da população no mundo, e eu falei que o ser humano surgiu onde? Na África, né? Teria surgido aqui na África. Como é que a gente sabe? Como é que os cientistas sabem, na verdade, que o homem teria surgido na África? Através de quê? De algum equipamento que eles tinham, sei lá. Do Fósseis, primeiro fóssil que surgiu. fósseis, restos de esqueletos de seres humanos, Australopithecus, bem antigos, que remontam aí a um período de 130 mil anos. Foi encontrado aqui, ó, em escavações que foram feitas no leste da África. Eu disse para vocês que o leste é sempre a parte direita do mapa, né? Então, nessa partezinha aqui, ó, direita do mapa da África, vou botar o meu mouse aqui em cima agora. Tem até uma setinha aqui, ó. Nessa parte aqui, direita da África, teria sido encontrado, algumas escavações foram feitas e encontraram restos mortais, né, esqueletos aí de nossos ancestrais mais antigos, Australopithecus. Foram encontrados aqui, e isso leva a crer que foram os ancestrais mais antigos encontrados no mundo todo. Então, leva a crer que o homem surgiu mesmo na África, né? Essa suposição aí, através das escavações, leva a crer que o homem surgiu na África. E aí, o que é que acontece? A teoria mais tradicional, ele vai apontar aqui para vocês, a teoria mais tradicional defende que os ancestrais, eles teriam surgido aqui na África, nessa parte leste, mas os cientistas, eles não sabem dizer que caminho essas pessoas percorreram. Sabe que eles se deslocaram, né, da África para outros continentes. Era isso que eu estava dizendo ontem. Mas não se sabe exatamente que caminho eles percorreram de início, né? E nem o que eles fizeram depois também. Mas o que é que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que eles teriam surgido aqui na África e que há mais ou menos, há cerca de 60 mil anos atrás, há cerca de 60 mil anos, eles teriam se deslocado da África em direção à Península Arábica, que é isso aqui, a Península Arábica, onde meu mouse está em cima agora, ó. Península Arábica. Se eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui mapa do mundo no Maps. Mapa do mundo, a Península Arábica, peraí que eu vou mostrar onde é que fica a Península Arábica. Deixa eu dar uma minimizada. Sai, minha filha. Isso, muito bem. Ó, estamos aqui passando em cima da África. O homem teria surgido nessa parte aqui, ó, leste da África. Teria surgido aqui, se originado aqui, porque foi aqui que foram feitas escavações e que encontraram os fósseis aí mais antigos da nossa espécie. Ok. Aí o homem teria saído aqui há mais ou menos 60 mil anos. Teria saído dessa parte aqui, leste da África, e se dispersado, se deslocado, uma à direita nesse mapa do mundo, tá vendo? Ele teria vindo para aqui, passado aqui pela Península Arábica. Península Arábica por quê? Porque é aqui que vai ficar a Arábia Saudita, né? Por isso que é Península Arábica. Então, ele teria passado por aqui e se dispersado, tipo assim, migrado, né, para a Ásia. Se dispersado pela Ásia, porque, na verdade, a Península Arábica, isso aqui já faz parte da Ásia. Isso aqui já é Ásia. Então, ele teria saído aqui dessa parte leste da África, rumo à Ásia, passado aqui pela Península Arábica, que já é a Ásia, e se espalhado pelo restante da África. E da Ásia, na verdade, se espalhado pela Ásia, né? Se espalhado, e depois da Ásia, eles teriam vindo até aqui, a Oceania. Isso é uma das suposições, né? Teria vindo até aqui, a Oceania. Oceania, deixa eu dar sair aqui um pouquinho para vocês verem aqui, ter uma visão mais geral. Pronto, essa visão máxima que eu consigo ter. Ó, eles teriam vindo aqui, saído daqui da África, aí vindo à direita do mapa, passado pela Península Arábica, isso é mais ou menos há 60 mil anos, passado pela Península Arábica, aí continuou se espalhando pela Ásia, depois eles vieram até aqui, ó, até a Oceania, onde fica a Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e vários países que são insulares, rodeados de água por todos os lados. Países que são bem pequenos, que são ilhas, né, aqui da Oceania. Então, eles teriam feito isso aí, chegado até a Oceania. Posteriormente, há mais ou menos 40 mil anos, eles teriam feito o quê? Eles teriam se migrado em direção ao norte da Europa, alguns migraram em direção ao norte da Europa, isso aqui é uma das suposições também. Há mais ou menos 40 mil anos teriam vindo aqui em direção ao norte da Europa, e depois eles teriam migrado para o nordeste da Ásia, entre o norte e o leste, ou seja, entre essa parte de cima do mapa e a parte direita do mapa, que é o leste, tem o nordeste. Então, aqui eles teriam vindo até o nordeste da Ásia, aqui perto da Rússia, vindo até a Rússia, né? Alguns caçadores vindo já, talvez, da Mongólia ou da Sibéria, procurando caça, né? Teriam passado aqui pelo Estreito de Bering, em um momento que a Terra estava congelada, tipo, estava vivendo um período de era glacial. E, então, aqui existe um estreito chamado Estreito de Bering. Estreito de Bering.
Estreito por quê? Porque você pode reparar aqui que, ó, realmente é um local, assim, bem fininho, tá vendo? Entre a Ásia, isso aqui é a Ásia, parte mais leste da Ásia, e entre A aqui gente essa vê parte... muito falar sobre, nas aulas de história também. Isso, perfeito. O professor de história também fala, né? Ó, se vocês olharem aqui, o Estreito de Bering, ele fica entre a Ásia e essa parte mais ocidental, que quer dizer oeste, a parte mais oeste. Oeste é sempre a esquerda do mapa. Essa parte aqui mais oeste da América, sobretudo da América do Norte, né? Onde fica aqui Canadá, Estados Unidos, enfim. Repare que é um estreitozinho, tá vendo? E aí, há mais ou menos 18 mil anos atrás, teria acontecido aí um momento de uma era glacial, então isso aqui congelou, e foi permitido, de certa forma, que essas pessoas conseguissem andar sobre essa camada, esse estreitozinho aqui, chamado Estreito de Bering, e passar da Ásia para América. Essa parte da América aqui que a gente chama de América do Norte, né? Que compreende Estados Unidos, o Canadá, Estados Unidos e México. Tudo isso aqui é América do Norte. Vocês vão estudar isso esse ano também, regionalização da América. Mas tudo isso aqui é América, certo? Então, como é que o homem chegou na América? Qual a teoria mais aceita? A teoria mais aceita é a que ele teria passado pelo Estreito de Bering, no momento em que a Terra estava vivendo uma era glacial, e aí, há mais ou menos 18 mil anos atrás, né? Não tem esse nome atrás, mas enfim, só para vocês entenderem. Há mais ou menos 18 mil anos, eles teriam atravessado, esses caçadores, possivelmente vindos daqui, ó, da Sibéria, a parte mais gelada da Rússia, ou da Mongólia, eles teriam atravessado aqui, esse Estreito de Bering, e chegado até a parte norte aqui da América. Isso é uma das teorias. Aí tem uma outra teoria, o livro vai até dizer para vocês, tem várias teorias que tentam explicar a origem do homem na América, no nosso continente. Tem uma outra teoria que diz que na verdade, o ser humano chegou até a América primeiro porque ele conseguiu atravessar aqui o Atlântico, o Oceano Atlântico, veio da África, né, em direção à América do Sul e passou aqui pelo Oceano Atlântico. Atravessou tudo isso até chegar ao Oceano Atlântico, até chegar à América do Sul. E tem uma outra teoria que diz que o homem não, ele veio aqui da Oceania, atravessou o Pacífico todinha, essa parte aqui todinha, e chegou até aqui, à América, a parte sul. Essa é uma outra teoria que existe também. Mas, enfim, tem várias teorias. Mas, na prova, eu vou cobrar o que de vocês? Vou perguntar qual a teoria mais aceita. Qual a teoria mais aceita sobre o surgimento do homem na América? É a que ele teria atravessado o quê? O Estreito de Bering, aqui, ó, há mais ou menos 18 mil anos. Ele teria atravessado porque a Terra vivia um momento... E se você parar para pensar, é o local aqui mais estreitozinho, né, que interliga um continente a outro. Porque, olha, se ele tivesse passado aqui por qualquer outra parte dessa, mesmo atravessando aqui o Pacífico todinho, ou o Atlântico, repare que é uma longa distância, olha. Estão vendo? É uma longa distância. Então, assim, talvez até um pouco mais fácil a gente pensar que talvez seja pelo Estreito de Bering, por quê? Porque é bem mais próximo aqui para eles passarem, né, andando a pé, já que a gente não sabe as circunstâncias desse povo aí há 18 mil anos, né? Mas, enfim, possivelmente eram pessoas nômades, pessoas que ficavam se deslocando de um local para o outro, em busca de sobrevivência, né? De caça, de alimentação, enfim, de um local ali para se abrigar. E eles teriam passado aqui pelo Estreito de Bering e chegado até a América. Essa é a teoria mais aceita, né? Que o homem Essa é a teoria mais atravessado. aceita. Sim, Mais aceita. eu tô anotando aqui. Pode anotar aí, que o homem teria atravessado o Estreito de Bering há mais ou menos 18 mil anos. Ok? Tem o livro de vocês também, isso aí, essa informação. Aí tem até um mapinha aqui, ó, que eu saí porque eu acho que aquele ali era melhor de entender. Mas olha aqui, ó. O mapinha, ele ele traz várias setas. Então, indica o quê? Possivelmente. Que o homem surgiu aqui, na África, aí, há mais ou menos 60 mil anos, ele se espalhou aqui, ele veio rumo à direita do mapa, ele veio para a Ásia, se espalhou pela Ásia, chegou até a Oceania, beleza. Aí, há 40 mil anos, ele teria subido aqui em direção a alguns, né? Teria subido aqui em direção à parte norte da Europa, depois migrado também para o nordeste da Ásia. Aí, há mais ou menos 18 mil anos, essas pessoas teriam passado, algumas pessoas, né? Teriam passado pelo Estreito de Bering e chegado até a parte da América do Norte. E depois da América do Norte, eles migraram mais ainda até chegar na América Central e na América do Sul. Por isso que tem outras setinhas aqui, ó, indicando que ele chegou até a América do Sul. Eu terminei essa parte aqui. Tem alguma dúvida? Não. Por mim, não. Não. Pronto, perfeito. Aí, olha, tem uma pesquisadora brasileira que ela é muito conhecida mundialmente. O nome dela, ela é franco-brasileira. Vixe, mas essa mais não. Franco-brasileira. Ela
mas ela tem nacionalidade brasileira. Ela é uma arqueóloga, então ela estuda pinturas rupestres que foram deixadas em rochas, em cavernas, durante muito tempo, né? Por indígenas, por povos que habitavam aqui há um tempo aí bastante remoto. E aí essa mulher, chamada Niede Guidon, ela, desde a década de 1970, ela faz estudos arqueológicos aqui no Brasil, sobretudo num estado aqui próximo da gente, num estado chamado Piauí. Já ouviram falar no Piauí? Tá no Nordeste, né? É. Uhum. Fazia estudos, né, desde a década de 70 lá no Piauí. Inclusive, o local onde ela fazia estudos é um local muito rico, assim, em pinturas rupestres. Tipo essas daqui, ó. Tem até uma figura aqui para exemplificar, ó. Considera-se que a história humana iniciou-se com a invenção da escrita. Antes disso, no período chamado de pré-história, humanos deixaram marcas de sua presença fazendo, entre outras coisas, desenhos em cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Nessas pinturas, eles representaram diferentes tipos de cenas do seu cotidiano. Na foto, uma pintura rupestre no sítio arqueológico Toca da Extrema 2, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de Coronel José Dias, Piauí. Foto de 2018. Esse local onde ela estudou se tornou um parque de... Tal de Manuel, tá tentando entrar. Quem é Manuel? Tem Manuel lá naquela chamada? Não lembro, não. Tem Manuel Vitor. Tem? Ah, então tá bom. Pronto. Tá tentando aqui entrar, Manuel. Sim, aí o local onde ela estuda, lá no Piauí, se tornou um parque arqueológico, né? Que serve tanto para estudos, quanto para atividade turística, para conhecimento, no geral. E aí, ela, através dos estudos que ela fez lá na região, no Piauí, ela descobriu o quê? Ela criou uma teoria, né? Na verdade. Ela e seu grupo, a partir da década de 70, começaram a estudar a área e tal, e viram que encontraram diversas pinturas rupestres lá, levando a crer que um dos primeiros locais a serem habitados aqui na América do Sul foi essa região do Piauí. Interessante, né? Estou um barulhozinho. Não sei de onde é. Será que é meu? Acho que é de algum aluno. Acho que é a Mariana. Tá com o microfone ligado. Mariana. Eita, pegou no flagra. Mensagem Isso é o chegando. meu celular. Muitas mensagens, muitas. Meu Deus do céu. Aí vamos lá, deslocamentos populacionais. No passado, as pessoas migravam mais por alguns motivos específicos. Geralmente, no passado, as pessoas migravam mais por questões físicas de sobrevivência. Tipo assim, estava em algum local que estava ocorrendo uma escassez de água. Então vamos migrar, porque não dá para você ficar num local que não tem água, né? Então, migrava para um outro local onde tivesse água, saía procurando onde tivesse água. Então, motivos relacionados a questões físicas, era muito comum fazer com que as pessoas migrassem, tipo, necessidade de água, ou então de alimentos. Necessidade de alimentos também fazia com que as pessoas migrassem, né? A busca aí pela sobrevivência percorre a água, a alimentação, e um local para sobrevivência, né, também. Mas esse momento aí é um momento que o homem era nômade, né? Que ele migrava muito, ele não era sedentário ainda. Então, as pessoas mais primitivas, as sociedades mais primitivas, migravam mais por questões ligadas à sobrevivência, assim, questões ligadas a aspectos físicos, como escassez de água, estava em busca de um local que tivesse água, ou alimentos, ou então, por exemplo, existe uma diferença em relação ao nível da água dos oceanos. E, dependendo do momento em que a Terra se encontra, se está ocorrendo um período glacial, ou então se o nível do mar ele pode aumentar ou ele pode baixar um pouco. Então, essa oscilação do nível do mar também fazia com que as pessoas migrassem de um local para outro, e por aí vai. Mas, basicamente, no passado, as pessoas migravam quando o homem era nômade, ficava, né, o tempo todo circulando no espaço, quando ele não era sedentário ainda, se fixava a terra, ele migrava muito por questões de sobrevivência mesmo, tipo, questões ligadas a necessidades básicas, tipo, isso que eu falei, né? Água, alimentação, proteção, isso instigava muito o homem a migrar. Já hoje em dia, não é somente isso, né? Não é somente as questões naturais que fazem com que o homem migre. Por exemplo, existem outros motivos que fazem com que você migre de um país para o outro, de um continente para o outro, como, por exemplo, questões econômicas, né? Muito forte, questões econômicas, tá ligada a você buscar uma melhor condição de vida, um melhor emprego, questões ligadas a estudo também, você vai fazer um curso de mestrado fora do país, ou doutorado fora do país, ou uma especialização, ou você vai fazer um intercâmbio em outro país, isso também pode levar Ana você Beatriz, Oi? agora
tira uma dúvida. O mestrado, essas coisas, doutorado, todos os cursos tem fora do Brasil para fazer? Tem Nossa, sabia sim. não. Todos. Aí pronto, você pode migrar. Hoje em dia, né? As pessoas migram por questões econômicas, por questões ligadas a estudos. É óbvio que também tem pessoas que migram por questões ligadas à necessidade básica, mas não é como no passado, que as pessoas migravam, por exemplo, de um local onde não tinha pouca água. Se fosse assim, tinha alguém morando aqui, criando animais aqui na nossa região, nós nos adaptamos ao local, né? Se fixamos e nos adaptamos às condições do local. Mas, assim, hoje em dia, o que mais promove migrações são questões econômicas, questões educacionais, ou então motivos religiosos. Religião faz com que você se desloque do seu local para outro. Ah, Ana Beatriz, por quê? Pode ser que você viva num local que pessoas sejam intolerantes à sua religião. Tipo assim, que não aceita a sua religião. Ah, porque você é judeu, você você é islâmico, segue o islamismo, ou porque você é hindu, segue o hinduísmo. Enfim, e ali naquele local onde você vive, existem perseguições em relação à sua religião. Então, ou você sai dali, ou você migra para outro local, ou não vai dar para você viver ali naquele local. Você talvez possa sofrer um atentado e por aí vai. Existem perseguições por causa de religião. Então, acho que deu uma travada aí. Religião é um dos motivos que faz com que as pessoas migrem também. Deu, né? Eu percebi. Minha imagem travou aqui geral. Então, religião é outro motivo. Motivos étnicos também, tipo conflito étnico entre uma etnia e outra, que acaba gerando um conflito. Também pode fazer com que pessoas saiam do seu país de origem e vá para outro país. Motivos relacionados à sexualidade. Tem pessoas que são perseguidas em alguns países porque são países onde existe uma intolerância muito forte em relação à sexualidade. Vixe. Não aceita o homossexualismo. Não aceita a sua sexualidade. Na Rússia e aí é acaba te proibida a perseguindo. pessoa LGBT. Pois é. Então, assim, tem muitas pessoas que migram por causa disso também. E, assim, tem N motivos, mas, basicamente, os motivos que mais levam as pessoas a migrarem são essas perseguições, seja por motivo religioso, seja por questões ligadas à sexualidade, ou então porque está ocorrendo um conflito dentro do seu país, uma guerra civil, que é um conflito entre grupos de pessoas que ficam rivalizando pelo poder dentro de um território. Tipo, imagine que a região sudeste do Brasil se junta com a região sul e entra em um combate contra a região nordeste. Porque, sei lá, aconteceu está existindo uma disputa ali pelo poder, eles não aceitam que os nordestinos façam parte do país, e nem nordestino aceita que eles façam parte do país. Estou dizendo um exemplo fictício, viu? Aí começa uma guerra civil no Brasil, entre essas regiões. O que é que pode acontecer? Muitas pessoas podem sair daqui e se exilar em outro país, né? Migrar para outros países, porque ou sai ou morre, dependendo da condição de vida dessas pessoas. Então, isso pode acontecer. Ou, por exemplo, está acontecendo uma guerra entre o Brasil... Vixe, Maria, eu estou com tudo hoje, viu? Está acontecendo uma guerra entre o Brasil e, deixa eu ver, o Uruguai, faz fronteira com o Brasil, lá na pontinha sul do Brasil. Está acontecendo uma guerra entre o Brasil e o Uruguai. Isso pode ocasionar com que pessoas saiam do nosso país e vá morar em outro país, pode fazer com que haja ali deslocamentos populacionais, principalmente na região sul, que está próximo, com certeza, né? Conflitos, guerras, seja guerra mundial, seja uma guerra entre um país e outro, seja uma guerra civil, pode provocar também deslocamento de pessoas. Então, percebam que hoje em dia existem vários motivos que fazem com que as pessoas migrem. No passado, as questões que faziam com que as pessoas migrassem eram mais questões ligadas à necessidade básica das pessoas. Tipo assim, migravam mais por questões ligadas à sua sobrevivência, como procura de água, procura de alimentos, a procura de um local ali para você se proteger, né, que tivesse ali condições mínimas de sobrevivência. Enfim, no passado, quando o homem era nômade, ele migrava mais por questões de necessidades básicas. E hoje em dia, as migrações elas acontecem por N motivos, que a gente já falou aqui alguns, né? Por exemplo, Ana Beatriz, isso quer dizer que hoje em dia as pessoas não migrem por causa de questões naturais? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que hoje em dia as pessoas tanto podem migrar por questões naturais quanto por questões sociais, né? Como eu já falei aqui, perseguições por vários motivos, ou então por causa de guerras, de conflitos que existem, né, entre aquele país e outro, ou dentro daquele país. E aí faz com que diversas pessoas saiam do seu país de origem e vá morar ali em outro país, buscando sua sobrevivência. Então, os deslocamentos populacionais, Os deslocamentos populacionais, eles podem acontecer por vários motivos.
E a gente tem que entender, talvez na prova eu pergunto para vocês, por exemplo, pessoal, faça um comparativo aí, faça uma analogia, compare o pessoal de antigamente, aquela galera lá que era nômade, eles migravam mais por quais motivos? São os mesmos motivos que levam as pessoas hoje a migrarem? Precisa fazer um comparativo. São os mesmos motivos? São ou não são? As necessidades do homem quando ele era nômade, quando ele não era fixo na terra, eram as mesmas necessidades, são as mesmas necessidades que a gente tem hoje? Acho que não. Não. Né? Mudou bastante, né? Enfim, então faça um comparativo disso aí, faça um comparativo com as sociedades nômades, com as sociedades atuais. As sociedades nômades, elas buscavam o quê? Sobrevivência. E essa sobrevivência estava ligada às suas necessidades básicas. A ter acesso a alimento, a ter acesso à água e a ter acesso a uma proteção. A questão ali não era um conflito, uma guerra entre uma sociedade e outra, né? Não era isso que imperava. Eles não estavam em busca de um emprego, porque não existia isso ainda. Não estavam em busca de ganhar salário, porque não existia isso ainda. Eles estavam em busca de quê? De necessidades básicas, de um local onde eles conseguissem passar um tempinho ali e tivesse água, comida, né, alimento, e tivesse um local para eles se protegerem. Pronto, do frio ou da seca, mas eles estavam em busca de um local para suprir as suas necessidades de sobrevivência. Já quando o homem passou a se fixar, a ser sedentário, foi mudando os motivos de migrações. É claro que eu não vou ser hipócrita de dizer que hoje em dia o homem não migra por questões naturais. Pode migrar, sim, com certeza, né? O homem pode migrar, por exemplo, porque aconteceu um terremoto no seu país. Ontem eu falei do Haiti. Uhum. Falei? Pronto. Por exemplo, no Haiti, o Haiti vai citar aqui. Falou. Né? Ocorreu um terremoto lá no Haiti, que é o país mais pobre da... Deixa eu mostrar ele aqui de novo. Acho que eu mostrei ontem, mas se não mostrei, vou mostrar agora. Peraí, mulher. Não, Beatriz fala, passa rápido, viu? Falta só 12 minutos. Só. Eita, puta. Olha, não sei se vocês estão me encontrando aqui. Eu estou na América Central agora. Olha, Estados Unidos está aqui em cima. Estados Unidos está aqui. Aí, olha, Cuba. Aí, aqui nessa ilhazinha, a gente vai encontrar dois países, a República Dominicana e o Haiti. Esse país aqui, chamado Haiti, ó, a capital. O Haiti é o país mais pobre do nosso continente. É o mais pobre. Lá, no ano de 2010, ou seja, há 11 anos, ocorreu um terremoto estrondoso. Atingiu a magnitude de 7 na escala Richter. E aí, a escala Richter, ela mede a magnitude, a intensidade de um tremor de terra, né, do terremoto. E aí, o que acontece? Essa magnitude, ela vai até 10. E o tremor que aconteceu lá foi de 7 na escala Richter. Então, assim, foi bem severo. E como é um país muito pobre, a infraestrutura não é uma infraestrutura que passa casas, que dá suporte às casas, que dá suporte aos prédios. Não é, como é que eu posso dizer? Tão boa. Tão boa. Não é tão boa e também, tipo, não dá para suprir um grande tremor de terra. Geralmente, quando acontece um grande tremor de terra, tudo vem abaixo. Né? Não é como, por exemplo, no Japão. Lá, assim, as casas é bem mais não assim, tem uma estrutura fraca, né? Tipo, por sobreviver algumas devem ser de palha, assim, por não ter, né, então, não ter condições de... Pronto. Exatamente. Então, assim, devastou o país. Esse terremoto que aconteceu lá em 2010 devastou o país, né? Veio abaixo, muita coisa, muitas pessoas que já viviam uma situação muito complicada, passou uma situação mais complicada ainda. Então, a gente passou a receber aqui no Brasil e vários países ali próximos a ele, né, aqui na América Central e na América do Sul, passaram a receber muitos haitianos. É quando o Brasil montou algumas missões de paz também no Haiti, para tentar reconstruir o país. A gente falou disso ontem. Pois bem, então uma questão natural, como, por exemplo, um terremoto, pode fazer com que pessoas migrem do seu país de origem para outro? Claro que pode. Claro que pode. Um tsunami. Ocorreu um tsunami na costa deixa eu ver, na costa do Havaí. O Havaí é um territóriozinho ali no meio do Pacífico. Vê se eu encontro aqui. Aqui desce uma ampliada bem legal, mas enfim, tá por aqui, ó. Esse território, deixa eu ver se eu mostro aqui mais bonitinho. Havaí, que ele dá uma maps. Ele vai mesmo em cima. Vamos dizer que ocorreu deixa eu sair. Deixa eu sair para vocês verem onde é que fica o Havaí. Olha. Eu estava no canto errado naquela hora. Interessante, né?
Olha, aqui, ó, o Havaí. Então, ó, é um território que pertence aos Estados Unidos e está aqui no meio do Pacífico. Vão dizer que aconteceu um tsunami lá. E várias pessoas habitam o Havaí. Isso pode provocar aí a migração de pessoas? Claro que sim. Se elas não tiverem condições de permanecer lá, vão fazer o quê? Se não tiver um suporte do governo local, vão fazer o quê? Elas se veem forçadas a migrar. Então, assim, questões naturais como um furacão, um tsunami, um grande tremor de terra, deixa eu ver, uma tempestade, barra pesada, tudo isso pode fazer com que pessoas saiam do seu país e vá para se deslocar para outro país, certo? Furacão, talvez, né? Tudo isso pode gerar esses deslocamentos. Então, perceba, as questões naturais não deixaram de fazer com que pessoas migrassem, né? De um local para o outro. Não deixaram. Mas, tipo, não é só isso. No passado, quando o homem ele era nômade, ficava circulando no espaço, não era fixo, né, na Terra, em uma porção, eles migravam mais por questões ligadas à necessidade básica. Questões naturais nossas, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter água para beber, a gente precisa de um abrigo para ficar, enfim, não ficar exposto ao sol ou ao frio extremo. Então, no passado... roupas. Tô dizendo assim, de roupas a gente precisa também. Roupas para se aquecer, perfeito. Então, assim, no passado o homem migrava mais por questões ligadas a questões naturais, ligadas à nossa sobrevivência. Mas, hoje em dia, não é só por questões naturais, como várias questões também que envolvem, né, a sociedade no geral, questões políticas, religiosas, étnicas, e por aí vai. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Aí aqui vai dar outro exemplo, né? Fala do Haiti, como exemplo de que ocorreu lá uma catástrofe, um terremoto, que fez com que muitas pessoas migrassem no país. E em seguida diz assim, ó, questões históricas, políticas e econômicas também ocasionam grandes deslocamentos populacionais no mundo. Também fazem com que pessoas se desloquem, saiam do seu país de origem e vá para outro local. Aí aqui vai citar o caso, por exemplo, da população europeia, que veio aqui, europeia, eu estou falando basicamente portugueses, espanhóis, alguns franceses, alguns holandeses, que no século XVI vieram colonizar a América, vieram fazer parte da colonização da América. No Brasil, a gente teve a presença maior de portugueses, e no restante da América Latina, vocês vão estudar o que é a América Latina ainda, mas compreende ali do México para baixo, do México até a América do Sul. Pronto, daqui, ó, mulher, mostre, mulher, olhe. A América Latina compreende do México até aqui embaixo, tá vendo? No restante da América Latina predominou aí uma colonização espanhola, né? E Portugal predominou aqui no Brasil. Mas a gente não recebeu só português, não. Embora fale muito aí nos livrinhos, mas não foi só portugueses, não. Enfim, quando os portugueses passaram a colonizar o nosso país, o que é que aconteceu? E os espanhóis passaram a colonizar os outros países da América do Sul. O que é que aconteceu? Eles sentiram a necessidade, sobretudo aqui no nosso país, né? Isso aconteceu muito. Vieram aí muitas pessoas forçadas dos seus países africanos, de países africanos, para o Brasil, para serem escravizados. Vieram para aqui para quê, Ana Beatriz? Eles se deslocaram? Se deslocaram. Eles se deslocaram porque quiseram se deslocar? Não, eles foram forçados. Existe uma migração que a gente chama de migração forçada. Não é existe a diferença de uma migração espontânea, que é quando você planeja, a Mariana está planejando morar ano que vem no Equador, um país aqui próximo da gente, na América do Sul. E Gleidson está planejando morar na Bolívia. Vocês estão planejando, vocês vão fazer uma migração que ela é planejada. Ninguém forçou vocês ir para canto nenhum, não. Mas imagine que, do nada, a galera chega e faz, olha, vocês são pessoas inferiores, são raças inferiores, por causa da cor da pele de vocês. Vocês são uma mercadoria que eu vou trocar livremente por outras mercadorias, ou que vocês vão trabalhar para mim, porque eu quero que vocês façam isso. Então, eu vou levar vocês daqui, vocês vão pegar tudo que vocês têm de cultura, esqueça tudo isso aí, eu vou levar vocês para um outro local e vou incorporar tudo de novo em vocês. Eu vou escravizar vocês, vocês vão trabalhar para a gente de forma forçada, e mulheres vão procriar, vão ser violentadas, mas tudo isso em nome do nosso desenvolvimento, certo? Só em nome do nosso desenvolvimento. Está tudo bem com vocês, está tudo bem com a gente. Vou levar vocês, mas vai ser de forma forçada. Então, essa é uma migração forçada, eles não planejaram, ninguém planejou que isso acontecesse. Isso é uma crueldade, isso é uma coisa assim que você fala hoje em dia e você tenta se colocar no lugar dessas pessoas e fala, meu Deus, isso é surreal. Uma coisa assim, como é que isso aconteceu? Como é que pessoas da minha etnia fizeram uma coisa dessa?
Como é que pessoas brancas criaram isso, fizeram isso, em nome de dinheiro, em nome de poder, em nome de riqueza? Enfim, só para vocês refletirem. Mas o que é que acontece? Essas pessoas que foram trazidas para cá, né, através de europeus, principalmente portugueses, que trouxeram essas pessoas para cá, povos africanos para cá, escravizaram essas pessoas em nome de um desenvolvimento econômico. Então, vieram para cá de início para trabalhar com cana-de-açúcar, no litoral brasileiro. Aí, depois, isso entre o século XVI, XVII, aí século XVIII, século do ouro. Tome trazer pessoas para serem escravizadas para a geração das minas e diamante, de ouro e diamante. Aí, século XIX, mais pessoas foram escravizadas. Até o século XIX, a gente tem uma grande leva de pessoas que foram trazidas de forma forçada da África para o Brasil, até o século XIX. Porque a abolição da escravatura no nosso país, nós somos o último país a abolir a escravatura na América. Na América. Foi o último país a abolir a escravatura. A escravidão. Então, a escravidão aqui, ela só foi abolida em 1888, e em 1850 é que houve uma proibição de trazer esses escravos para cá, mas a escravidão ainda durou mais, porque ela foi até 1888. Aí, o que é que acontece? Essas pessoas, elas foram trazidas para aqui de forma forçadas, e tiveram que trabalhar, obviamente, de forma forçada. Aí, no século XIX, o que é que vai acontecer? Países como os Estados Unidos, Brasil, vão incentivar a vinda de pessoas a virem para os seus países de origem, aí para os Estados Unidos e a vir para o Brasil. Por quê? No nosso país, o que é que aconteceu? No século XIX é o século do café. 1850 é assinada uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, já deve ter ouvido falar dela. A Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro para o Brasil. Então, a partir daquele momento, 1850, não tinha acabado a escravidão no Brasil, mas o que é que acontecia? Você não poderia mais trazer pessoas da África, do continente africano, para o Brasil, através de navios negreiros. Não poderia mais. O tráfico tinha sido proibido em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Mas era um momento que o Brasil estava crescendo muito em termos de produção de café. Lá no estado de São Paulo, ali naquela parte sudeste, né? Estava aumentando muito a produção de café. E era necessário muita mão de obra. Então, o que é que o Brasil fez? Começou a fazer umas propagandazinhas na Europa para a galera vir para cá, trabalhar aqui nas fazendas de café, já que a gente não podia mais trazer pessoas forçadas, né, da África para o Brasil, porque tinha sido assinada uma lei que proibia esse tráfico. Embora a escravidão só veio acabar aí 38 anos depois, né, em 1888. Mas, mesmo assim, a gente fez campanha na Europa, né, o Brasil... Já vai acabar a aula, já falta menos de um minuto. Eita, gota. É mesmo, né? Tem alguém falando comigo no bate-papo? Meu Deus, quem tá falando? Eita, vai fazer chamada no final? Menos de um minuto. Não, tem outra aula, viu? Daqui a 5 minutos eu mando outro link. Tem outra aula. A gente termina isso aqui. Certo? Tem outra aula, mas eu tô terminando. Na verdade, só tem essas duas. Oh, meu Deus, mulher, não lembre, não. Ô, mulher, por quê? Mulher, a Maria, cheia de aula, não. Pelo amor de Jesus, eu queria estar dormindo. Ô, Aí também acordei muito cedo Mulher, hoje. você não fale em querer dormir, porque